É cultura. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom nesta quinta-feira, defendeu a destinação de recursos para a cultura. Lula afirmou o seguinte: cultura não é gasto. A declaração foi em Salvador, na Bahia, durante a cerimônia de assinatura do decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que prevê a destinação de mais de 3 bilhões de reais do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura a estados e municípios para o fomento de atividades e produtos em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia. Vamos ver a fala do presidente. Os ignorantes desse país precisam aprender que cultura não é gasto, que cultura não é pornografia, que cultura não é uma coisa menor. Cultura é o jeito da gente falar, é o jeito da gente comer, é o jeito da gente dançar, é o jeito da gente andar, é o jeito da gente cantar, é o jeito da gente pintar, é o jeito da gente fazer aquilo que a gente sabe fazer. E cultura significa emprego, cultura significa milhões de oportunidades para a gente que precisa comer, tomar café, almoçar e jantar. Portanto, os ignorantes, fiquem sabendo, a cultura voltou. Explicar um pouquinho mais. A Lei Paulo Gustavo, a gente lembra aqui, passou pela Câmara dos Deputados e foi aprovada pelo Senado em março de 2022, mas foi posteriormente vetada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Em julho, o Congresso Nacional derrubou o veto. E com a vitória de Lula nas eleições, o Ministério da Cultura, extinto durante a gestão de Jair Bolsonaro, foi recriado. Com isso, a pasta definiu a regulamentação da lei como prioridade. Para debater isso, vou começar dessa vez pela Gabi. Destinar recurso para o setor cultural é um gasto ou um investimento? Você que é fã, era fã do Mário Frias, que era o secretário de Cultura da gestão anterior. Eu não esqueci, eu vou ficar te lembrando isso todo dia, o Gabi. Gente, Malhação, anos 90, quem nunca, né? Mas vamos lá, eu fazendo aqui propaganda para outra emissora, nem sei se ainda tem Malhação. Mas, e da Rita Lee também, hein, Lu? Também sou fã da Rita Lee, vamos equilibrar muito aí as bem, coisas. Muito bem. Não, cultura realmente, não é só que é investimento, né? A cultura, o direito à cultura é um direito constitucional, ele está lá previsto na Constituição, no artigo 215, é um direito de todas e todos. O Estado brasileiro é obrigado a incentivar e a promover a cultura, então é uma obrigação do Estado, é a competência também da União Federal. E nesse caso específico, ele está distribuindo esses recursos por meio do decreto, mas ele está cumprindo com a lei. Então vamos lembrar que o Congresso Nacional, ele se uniu 2 vezes para dizer: nós queremos distribuir esses recursos para recuperar a cultura, né, os artistas, as manifestações culturais no Brasil, que ficou sucateado, que teve problemas durante a pandemia. Então ele não está da cabeça dele distribuindo esses recursos, ele está cumprindo com a lei. Inclusive na lei, eu estava com a lei aqui aberta, ela fala, né, que tem que ser distribuído. A União deverá entregar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 3 bilhões 862 milhões de reais, e diz que esses recursos devem chegar aos estados e aos municípios em no máximo 90 dias após a publicação da lei. Deve ter acontecido algum atraso por conta do veto. E lembrando, gente, a lei foi aprovada no Congresso Nacional, o ex-presidente Bolsonaro vetou e depois o Congresso Nacional se reuniu em maioria absoluta para derrubar o veto. Não é fácil derrubar um veto presidencial, é preciso ter muita gente, né, a maioria absoluta das 2 casas para derrubar o veto presidencial. Portanto, não só o presidente Lula, mas a nossa composição aí do Poder Legislativo, tanto a Câmara como o Senado Federal, entendem que cultura é sim investimento, é um patrimônio nacional. Isso tudo para combater, né, o que diz a lei, o que foi destruído nesse momento de fechamento durante a Covid-19, né? Então, para fomentar de novo o setor. E eu falo isso porque, nesse caso, a gente está falando de emprego também, né, Samantha?
Não, quando fala assim, a cultura não é gasto, ela é gasto, mas ela é um dos melhores investimentos, assim como a educação. A doutora Gabriela colocou muito bem, é um direito constitucional, fundamental, um direito humano. Eu acho que aqui nenhum de nós pode ser contra a cultura, porque isso é uma valorização da própria dignidade da pessoa humana. O que eu acho que a gente tem que pensar, e quando a gente fala em gastos, a gente também tem que olhar para a lei de responsabilidade fiscal. Eu adoraria gastar muito em educação e em cultura, porque eu acho que a única forma da gente transformar a sociedade é por meio da educação e da cultura, mas eu tenho que saber de onde eu vou tirar esse dinheiro, né? É muito bacana regulamentar a lei Paulo Gustavo, dar incentivo para a cultura. Eu acho que a cultura tinha que estar atrelada à educação nas escolas, né? Aquelas pessoas que não têm condições muitas vezes de fazer shows e tenham o incentivo do Estado, mas é preciso a gente verificar de onde esse dinheiro vai sair, não é? A gente precisa pensar no arcabouço fiscal para ser aprovado, porque senão a gente vai estourar as contas e não vai ter dinheiro para pagar. Aí não vai ter cultura nem educação para ninguém. Mas sempre a gente tem que valorizar não só a educação, os profissionais da educação, como a cultura, e associar a cultura à educação, porque a gente não transforma um país se não for por meio do incentivo à educação e à cultura. Eu tô quase rindo aqui porque eu vou jogar uma pimentinha agora pro Poit, porque a Samantha falou, não, nenhum de nós vai ser contra a cultura. Bem, nesse país, nos últimos anos, teve muita gente que linkou o setor de cultura a um determinado espectro político. E foi isso, assim, inclusive propagandas, assim, de outro espectro político, acho que eu vou falar mais claramente, né? Um espectro mais conservador, mais à extrema-direita, não vou nem usar o termo conservador, senão eles ficam chateados, mas a extrema-direita chegou a dizer que a cultura era coisa de... até comunista a gente ouvia. Então, mais ou menos, tem gente, essa coisa da cultura ainda está um pouco tensa de debater, não? Lu, está tensa de debater novamente, porque os nossos políticos, a sociedade como um todo, levou isso para um local tenso. A gente acaba esquecendo de colocar regras, a gente acaba esquecendo de colocar flexibilidade, transparência, para ficar sempre politizando tudo. Eu li até um artigo sobre essa lei que ela passou com alguns problemas no Congresso Nacional, Lu, que... Cadê lógico, o combate à seleção ideológica? Não tem, assim, por exemplo, um sertanejo, se tiver um prefeito de esquerda, às vezes ele vai vetar. Assim como se tiver um prefeito de direita, aí não vai gostar de uma música que ele acha que ele não gosta. Que é isso, gente? Não pode ter... O samba, vai dizer que o samba não eu gosto de samba, eu sou meio eclético, eu gosto de sertanejo... Você tá falando de você? Não, eu gosto de sertanejo universitário, porque eu sou de direita, vamos dizer assim. Que, aliás, o dia que o Tardelli, já que a Lu falou assim, não, pode ficar mais descontraído aqui no programa. Eu falei, menos o Tardelli, que ele é descontraído. O Tardelli falou de sertanejo universitário, eu protestei, você lembra, né? Lembro. Sabe que eu recebi 2 mensagens no Instagram, é isso aí, Poitão, defende o sertanejo aí também. E aqui nessa bancada ninguém fala mal Mas do samba, aqui hein? Tem samba, tem todas as manifestações de cultura. Não pode ter algum filtro ideológico, gente. As pessoas têm que ter acesso a tudo e eles escolhem, eles têm a opinião que eles quiserem, certo? Nem para a direita, nem para a esquerda. Burocratização do processo. O governo é mestre em querer ajudar o artista, o empreendedor, mas coloca tanta burocracia que ele não consegue acessar o dinheiro. Isso acontece no empreendedorismo, eu e o Tardelli a gente fala muito sobre microcrédito, o empreendedor não alcança. Isso acontece na cultura. Dentro do projeto, o cara que vai produzir um disco, né? E eu estou falando do pequeno artista, não daquele artista que já é multimilionário e fica usando esses projetos aí que eu sou totalmente contra. Vai produzir um disco, Lu? A lei pede, o cara tem que mandar um álbum, um demo do disco para ver. Pô, mas o cara não tem dinheiro para nada, como é que vai mandar o demo? Flexibilidade. Puxa, a hora que vai destinar o projeto... Tem tanta coisa amarrada para escrever e para mandar, às vezes o cara não consegue, sabe? O cara não tem orientação e o projeto acaba ficando inócuo, não funciona. Então, é verdade. Gente, vamos tirar a ideologia disso, sabe? Vamos olhar para os pequenos. Tem que ter algum veto para o cara for muito grandão, multimilionário. Não é para pegar essas leis de incentivos, pelo amor de Deus. E tem que medir o resultado. Já que cultura é investimento, assim como educação, senhor presidente, é investimento, saneamento e por aí vai, qual que é o retorno desse investimento? Tem que medir, sabe?
Quantos pequenos artistas que estão florescendo, estão crescendo, estão tendo renda e ganhando liberdade financeira? Para não depender disso sempre e que isso ajude os outros pequenos. Meça os investimentos e os impactos da política pública. É assim que a gente encara um investimento de sucesso. Se não, só gastar e dizer que é investimento e não medir o resultado, aí não é investimento, senhor presidente. Até porque o dinheiro vai para estado, município, e aí, como você disse, vai lá e contrata o cantor de, sei lá, o cantor milhões. com uma interrogação por um dinheiro enorme. E às vezes o cantor é super famoso, milionário, né? Acontece isso. Pois é. Vai, Tardelli. Eu quero reafirmar, o meu amigo Poit, que eu abomino o sertanejo universitário. Você é de Ribeirão Preto, ô Tardelli. Abomino. Não é que eu não gosto, eu abomino. Assim, né? Aliás, você é de Ribeirão Preto. Sou de Ribeirão Preto. O presidente falou mal dos caras de Ribeirão, hein, velho? Tirou Gente, daqui. Mas ele piora. eu vou dizer assim, eu vou dizer uma coisa. A lei de incentivo à cultura vem, assim, quase substituição à Lei Rouanet, que era altamente burocrática. A Lei Rouanet, que foi demonizada pelos bolsonaristas, porque eles são absolutamente ignaros em relação ao que dispunha a Lei Rouanet, a dificuldade que era a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet era uma lei de renúncia fiscal e tudo tinha que ser absurdamente escriturado. Os artistas que eram obrigados a se valer da Lei Rouanet tinham que contratar uma assessoria tributária, jurídica, contábil, porque tudo que se gastava, que fosse oriundo da Lei Rouanet, deveria ser minuciosamente declarado. A questão cultural no Brasil é uma questão muito grave, porque o Brasil nunca valorizou a cultura. Nós nunca valorizamos a cultura. Até hoje a gente acha que a cultura é algo supérfluo, é algo que a gente discute se é valor ou não. A cultura é a parte essencial da transmissão dos nossos valores, das nossas tradições, daquilo que poderia haver de nossa identidade cultural. Em qualquer país do mundo, do planeta, os governos agem pesadamente na cultura. O exemplo maior é a Inglaterra, que tem a BBC, que é a maior emissora de televisão da Inglaterra, é pública. Tem a RAI na Itália, né? Tem a TV estatal argentina, que aliás foi quem transmitiu a Copa do Mundo para a Argentina, porque assim a Argentina pôde assistir a Copa do Mundo de graça. A gente também tem a nossa TV pública, que foi muito dedicada à cultura brasileira. A nossa também. TV pública foi demonizada no governo passado. Mas o trabalho dela é muito bonito em relação a valorizar os regionalismos. Nós temos que... É a única forma que você tem esse incentivo cultural de você fortalecer a cultura regional. Aquela cultura que está hoje lutando e sendo massacrada pela indústria cultural internacional. Né? Eu vou contar uma coisa engraçada aqui para vocês. Eu tenho uma gata chamada Zabé. 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 Por quê? De onde que vem o nome Zabé? É uma homenagem que a minha companheira fez a uma mulher chamada Zabé da Loca. É uma mulher que vive numa caverna. Viveu numa caverna em Pernambuco e era uma cantadora. Era uma repentista. Ela sustentou os filhos. Nunca soubemos dela. Eu só vinha saber da existência e da obra através da minha companheira. Que trova, como você nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Desculpa a minha ignorância, eu Zabé. também não, mas a gente agora tem a oportunidade de colocar a Zabé da Loca por aqui quê? no radar. Porque a nossa cultura popular, ela foi massacrada, ela foi pisoteada. Nós temos que quase que ressuscitá-la. Né? Não é quando a gente não é o showbiz. O show business, ele não vai depender do incentivo fiscal. Aliás, esses mega shows, eles precisam ser fiscalizados, porque cheira uma rachadinha. Certo? Tipo, rachadinha, tipo... Esses mega cantores ganha uma parte do sertanejos, dinheiro e devolve outra, seria isso? Tem de todo Coisa que jeito. aparece lá com um caminhão de dinheiro. Não é um só. Certo? Numa cidade, você nunca nem... Ele arrecada... Toda a arrecadação municipal vai pro show desse maluco, né? Alguma coisa aí tá errada. Tardelli, vamos voltar aqui só para dar protagonismo para Zabé da Loca, porque eu pesquisei aqui, num mecanismo de procura, né? Tá fazendo meu trabalho, você é demitida. Não, é porque eu vi ser entretida, eu vou pesquisar. É Zabé da Loca porque Loca seria gruta. Isso. E ela viveu 25 anos numa gruta, faleceu, infelizmente, aí em 2017, mas viveu de 24 a 17
e ela ficava num sítio onde ficava essa gruta nas proximidades de Monteiro, na Paraíba, Lu. Então, Muito obrigada. Eu ia fazer isso, mas você fez, você tem voz de locutor. é esse valor. E só para terminar, o Leonel Brizola tinha uma frase fabulosa. Ele falou assim, para quem acha que a cultura é cara, precisa pensar no preço da ignorância.